Esse vídeo é para pessoas que não são da área jurídica e não compreendem, em certos momentos, no que concerne à atividade do advogado, mas também para advogados que, com muita ou pouca experiência, ainda se deixem contaminar pelos pensamentos que são os mesmos de quem não é da advocacia. E eu, lendo algumas obras, eu cheguei a uma de Aristóteles que me fez pensar naqueles momentos em que eu, enquanto advogado, já senti receio, por que não dizer medo, ou até vergonha de levar determinada versão a um juiz, a um tribunal. Eu que, enquanto advogado, em alguns momentos, nos meus mais de 10 anos de carreira, já me senti intimidado em levar determinada versão que, para a grande maioria das pessoas, seria inconcebível, seria vergonhosa, seria indefensável. E eu acredito, por não ser especial, obviamente, que o mesmo receio alguns dos meus colegas que talvez me assistem e a quem esse vídeo venha chegar já passaram pelo mesmo. Por isso eu digo, é para quem está fora do direito e para quem está dentro do direito. Porque quem está fora pode, até chegar nesse vídeo, e porque não ouviu ainda o que eu vou falar, achar que a atividade da advocacia ela é desprezível a depender daquilo que se defenda. Ok? É um pensamento que quem não vive o que nós vivemos e nem tem as incumbências que nós temos, e aqui eu me refiro a defender pessoas, pensam. Agora, o advogado não tem por que ter vergonha. Sabe por quê? Porque ao defender alguém, você fala sobre virtude. E Aristóteles, e aqui eu entro em uma das obras que eu li, que é a obra relacionada à retórica, e Aristóteles é o pai da grande maioria dos conhecimentos que nós trazemos no mundo ocidental até hoje. Aristóteles fala sobre virtude e fala sobre dois aspectos em que concerne a virtude que estão diretamente ligadas ao verdadeiro advogado. Aquele que, como eu digo, tem o espírito de advogado. Eu quero que você leia comigo quando na página 81 do livro Retórica, Aristóteles diz o seguinte: as partes da virtude são a justiça, a coragem, a moderação, a magnificência, a magnanimidade, grandeza de alma, a generosidade, a brandura, a prudência e a sabedoria. Uma vez que a virtude é a faculdade que capacita a beneficência, as partes mais elevadas dela são as que se relevam mais úteis aos outros. Razão pela qual as pessoas honram mais particularmente aos justos e aos corajosos, posto que a coragem é útil aos outros na guerra, enquanto a justiça o é tanto na guerra quanto na paz. Aqui eu quero falar primeiro sobre coragem, porque se há uma virtude que o advogado precisa ter é coragem. E a coragem, como ensina Aristóteles, é útil não a você apenas. Pode ser, mas quando se é advogado, a coragem é útil a outros. E em guerras, porque cada pessoa que nos procura vive uma guerra particular. E quanto à virtude chamada coragem, ele continua dizendo o seguinte: a coragem é a virtude que habilita os homens a realizar nobres ações em situações de perigo, de acordo com a lei e a serviço dela, a covardia sendo seu oposto. Por isso, a maioria das pessoas que se tornam advogadas gostam de postar aquela frase célebre do Rui Barbosa: advocacia não é profissão para covardes. E de fato não é. Porque para defender alguém, você precisa ser corajoso. E mais corajoso ainda quando essa defesa parece ser impossível. Há temas que nós não podemos sequer falar abertamente em público, sob pena de sermos criticados, vistos com maus olhos. Poxa, como é que você vai defender isso?
Como é que você faz para defender isso? Como é que você consegue? Eu já ouvi de pessoas muito próximas, até que para ser advogado é preciso ter pacto com o diabo. É feio defender alguém que fez algo errado? Talvez sim, para aqueles que não são do direito. E por isso esse vídeo é para você também. E para quem é do direito? Para quem é advogado? É feio defender alguém indefensável para quem é advogado? Não. Porque na medida em que você, para defender alguém, tem que ter coragem, então aquele seu ato de defesa, ele é revestido por uma virtude. E essa virtude torna o ato bom. Não o tema em si, que às vezes é sujo, é ruim, é indigno, mas o seu ato de dar a cara a tapa, o seu ato de se colocar na frente para tomar o tiro, em outras palavras, o seu ato de se colocar no lugar de alguém e falar é diferente do que se pensa, ainda que o mundo inteiro esteja contrário a você, isso é uma virtude e a virtude dignifica aquele ato. E isso aqui é uma primeira explicação para você que não é do direito entender porque nós, enquanto advogados, defendemos aquilo que muitas vezes é indefensável. E para você que é advogado, é a razão pela qual você não tem que ter vergonha de levar a defesa, seja ela qual for, seja a tese que for, por mais insípida que seja, a quem tiver que julgar, porque o seu ato está revestido de coragem. Mas Aristóteles não para por aí. Aristóteles, na página 82, fala sobre outra virtude, que também é indispensável ao advogado. E aqui eu me refiro à grandeza de alma, aquilo que ele chama de magnanimidade. E o que é a grandeza de alma, segundo Aristóteles? A grandeza de alma é a virtude que nos torna aptos a prestar benefícios aos outros em larga escala, sendo a pequenez de alma o contrário. Se você é advogado e se sente tímido, se você é advogado e tem vergonha, porque acha ser impossível levar alguém à tese que mais beneficia o seu cliente, se você abraça aquela ideia geral de que o seu cliente é indefensável, então você não tem a grandeza de alma, porque só quem tem grandeza de alma consegue fazer como Jesus. Vamos falar do ícone máximo. Jesus fez ao se deparar com homens querendo atirar pedras a Maria Madalena, e Jesus, com a grandeza de alma que tinha, falou: quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele poderia se juntar àqueles homens, ele era do sexo masculino também, inclusive, numa sociedade completamente machista naquela época. Mas aquilo era grandeza de alma, aquilo era coragem, aquilo era o maior exemplo do que um advogado deve ser. A lei dizia que aquela mulher teria que ser apedrejada, mas ele se colocou numa posição em que ninguém queria se colocar. Ele fez refletir a ponto de todos atirarem aquela pedra no chão. E o advogado tem que se colocar naquela mesma posição. Se é para receber pedradas, então eu vou receber pedradas junto com essa pessoa. E não é o fato de receber pedradas que vai tornar o ato daquela pessoa limpo. Entretanto, o ato de se disponibilizar a receber as mesmas pedradas vai tornar o seu ato virtuoso e, por ser virtuoso, digno. Você que não é do direito entendeu o que faz com que nós defendamos aquilo que para você parece sujo? Eu vou dar um exemplo. E daquilo que é mais asqueroso, justamente para mexer com você. Uma pessoa que recebe uma acusação por pedofilia. Quem defenderá alguém nessa condição? Senão o advogado. Senão a pessoa que, pela virtude da coragem, pela grandeza de alma, diz: eis-me aqui, eu defendo. É indefensável. As provas são muitas, não há o que dizer. Mas eu buscarei, nesse lamaçal de coisas erradas, algo que possa dignificar a mim mesmo, que escolhi servir e não ser servido.
Escolhi ser apedrejado, se necessário for, para poder defender alguém. Isso torna o seu ato digno. Isso faz com que você levante a cabeça, advogado, advogada, jovem advogado, advogada, talvez experiente, mas que até hoje tem vergonha, treme antes de levar uma tese a um tribunal, a um júri, a um juiz, a uma juíza. Você que tem vergonha do que faz eventualmente, ou apenas se disponibiliza a defender aquilo que é defensável, as pequenas causas apenas. Isso faz com que você não precise ter vergonha de nada e se sinta remido, porque a questão aqui é a coragem, é a virtude de aceitar aquilo que ninguém aceitaria. Essa é uma reflexão, repito, para você que não é do direito, para você que é do direito. A grandeza de alma, a coragem tornam nobres a defesa até mesmo daquilo que para o mundo jamais poderia ser defendido. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo vídeo. Pare de sofrer sozinho.